Uma viúva, sem ter para onde ir, é humilhada e expulsa da própria família, mas o destino coloca em seu caminho um fazendeiro solitário, de coração cansado, porém justo. Juntos, eles descobrem que dois desconhecidos podem reconstruir mais que uma vida. Podem curar feridas antigas e abrir espaço para um recomeço inesperado. Se gosta desse tipo de história emocionante, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora a história vai começar. Quando amanheceu, Clara já sabia que aquele seria o dia mais difícil de sua vida. A casa onde vivera por tantos anos estava silenciosa, mas não era um silêncio de luto, era de desprezo. Desde que o marido falecera, seus cunhados a tratavam como um peso, alguém que não merecia nem o teto que dividira com ele. Ela tentou conversar, pedir um pouco mais de tempo, explicar que ainda estava se recompondo, mas ninguém quis ouvir. Para eles, a presença dela era incômoda, um lembrete vivo de tudo o que preferiam esquecer. Assim, empurraram suas poucas roupas para dentro de uma mala velha, deixaram-na na porta e disseram que, a partir daquele instante, não era mais bem-vinda ali. Clara tentou manter a dignidade, mas a sensação de abandono pesou como uma pedra no peito. Com o olhar perdido, caminhou até a estrada de terra sem destino nem companhia. Cada passo levantava poeira e lembranças, e o futuro parecia longo demais para alguém que havia acabado de perder tudo. Por um momento, pensou em voltar, pedir uma segunda chance, mas logo descartou a ideia. A rejeição havia sido clara, definitiva, dolorosa o suficiente para convencê-la a seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Depois de horas caminhando sob o sol forte, avistou uma cerca comprida e, ao fundo, uma propriedade que parecia viva. As plantações eram bem cuidadas. O curral tinha movimento e, mesmo à distância, ela viu alguém próximo ao celeiro. Um homem alto, de ombros largos, chapéu surrado e postura firme. Ele parecia concentrado no que fazia, mas virou o rosto ao notar a figura cansada se aproximando. Clara engoliu seco. Não queria incomodar ninguém, mas precisava de ajuda. Ao menos um copo d'água, ou um canto de sombra para descansar. Aproximou-se lentamente, sentindo o corpo tremular de cansaço. O fazendeiro a observou em silêncio, com expressão cautelosa, mas não hostil. Quando ela parou diante dele, respirou fundo e explicou, com a voz embargada, que estava sendo expulsa da própria casa e não tinha para onde ir. Ele não respondeu de imediato. Enxugou o suor da testa, apoiou as mãos no cabo da enxada e só então perguntou seu nome. Ela disse. Ele repetiu baixinho, como se testasse o som das sílabas. Havia algo diferente naquele homem. Não era o tipo que se impressionava facilmente, mas também não parecia alguém disposto a virar as costas para quem precisava. Ele apontou para a varanda da casa principal e disse que ela poderia descansar ali. Ofereceu água fresca, pediu que se sentasse e esperou pacientemente até que ela recuperasse um pouco da cor no rosto. Só depois perguntou o que pretendia fazer dali em diante. Clara abaixou os olhos, admitindo que não fazia ideia. O fazendeiro ficou em silêncio por alguns segundos, observando a extensão das terras como se procurasse uma resposta ali. Então, com um tom simples e direto, disse que talvez tivesse espaço para mais uma pessoa na fazenda, se ela estivesse disposta a trabalhar. Clara sentiu o coração acelerar. Não esperava tanto. Não esperava nada. Aquele homem que ela acabara de conhecer oferecia uma chance que ela jamais imaginou receber naquele dia. Ainda assim, hesitou, com medo de ser um fardo novamente. Mas ele percebeu sua insegurança e apenas repetiu, com firmeza tranquila, que ninguém ali seria tratado como estorvo. Com um misto de alívio e gratidão, Clara aceitou. Ele pediu que ela o seguisse até a casa lateral, onde havia um quarto simples, mas limpo. Era mais do que ela esperava. Ao entrar, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de que talvez aquele lugar pudesse ser um começo, não imposto,
mas escolhido. E sem perceber, o fazendeiro também sentia que a chegada daquela mulher mudaria a rotina que ele mantinha há anos, abrindo espaço para transformações que ele jamais imaginou enfrentar. Os primeiros dias na fazenda foram silenciosos, quase tímidos. Clara acordava cedo, ajudava na cozinha, aprendia a cuidar dos animais e se esforçava para não cometer erros. Já o fazendeiro, Augusto, como ela passou a chamá-lo, observava tudo de longe, acostumado a uma rotina rígida e a uma vida sem muita conversa. Ele não era rude, mas tinha uma forma direta de lidar com o mundo, resultado de anos carregando responsabilidade sozinho. Ainda assim, mesmo com essa postura reservada, Clara começou a notar pequenos gestos que revelavam um coração muito mais sensível do que ele deixava transparecer. Com o tempo, a convivência estreita trouxe choques inevitáveis. Clara queria fazer tudo perfeitamente, mas às vezes exagerava. Tentava assumir tarefas pesadas demais para provar que era útil, e Augusto ficava irritado ao vê-la se forçando. Ele dizia que não precisava provar nada, que ninguém ali esperava a perfeição. Ela, por outro lado, se incomodava com o modo seco dele, achando que, a qualquer momento, seria descartada como já fora antes. Os dois carregavam marcas profundas e, sem perceber, batiam de frente por motivos que não tinham origem no presente, mas em feridas antigas. Numa tarde chuvosa, o atrito ficou mais evidente. Clara derrubou uma caixa de ferramentas, machucou o pulso e tentou esconder a dor. Augusto encontrou-a tentando continuar o serviço mesmo assim, e sua reação foi explosiva. Mandou que ela parasse, que descansasse, que não agisse como se precisar de ajuda fosse um crime. O tom dele a feriu, e ela respondeu com a mesma intensidade, dizendo que não suportaria ser um incômodo de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase esmagador. Mas pela primeira vez, Augusto entendeu o tamanho da insegurança que ela carregava. E Clara percebeu que a dureza dele era menos arrogância e mais medo de perder alguém outra vez. Depois dessa discussão, algo começou a mudar entre eles. Augusto passou a explicar melhor as tarefas, mostrar como fazer sem pressa e, quando percebia que ela estava prestes a ultrapassar seus limites, apenas colocava a mão no ombro dela e dizia com tranquilidade que aquilo podia esperar. Esse gesto simples, repetido dia após dia, foi quebrando uma defesa que ela achava permanente. Em retribuição, Clara começou a cozinhar pratos que lembravam o passado dele. Receitas que descobria aos poucos, ouvindo fragmentos de histórias que ele deixava escapar. Aos poucos, Augusto foi permitindo que ela entrasse em partes de sua vida que ninguém tocava há anos. Contou que perdera a esposa ainda jovem, vítima de uma doença que avançou rápido demais. Desde então, aprendera a viver por obrigação, cuidando da fazenda com disciplina, evitando qualquer laço que pudesse quebrá-lo de novo. Clara o ouviu em silêncio, sentindo o peso da solidão dele ecoar na sua. E, ao falar de seu próprio passado, do marido que a amava, mas de uma família que jamais a aceitou, percebeu que Augusto realmente escutava, sem julgamento. Essa troca criou uma ligação silenciosa, discreta, mas profunda. Mesmo quando não conversavam, havia algo novo no ar, um entendimento mútuo, uma paz que os dois não sabiam que estavam buscando. Nos fins de tarde, começaram a trabalhar lado a lado, e algumas vezes se pegavam rindo de situações banais, como a teimosia de um bezerro ou a chuva inesperada que os obrigava a correr para o celeiro. Era nessas pequenas cenas que percebiam como suas presenças estavam se tornando necessárias um ao outro. Conforme os dias avançavam, tornou-se impossível ignorar a transformação que acontecia dentro da casa. O ambiente, antes austero, agora parecia mais leve. O café tinha outro aroma. O jantar vinha acompanhado de conversas, e sem que percebessem, cada gesto feito por um já era antecipado pelo outro.
Ainda não falavam sobre sentimentos, mas os dois sabiam que algo estava crescendo ali. Algo que nenhum deles planejou, mas que parecia inevitável. E justamente quando a harmonia começava a se fortalecer, um segredo vindo de fora ameaçaria interromper essa nova fase, abalando tudo o que haviam construído até então. A notícia chegou de forma abrupta, quebrando a tranquilidade que Clara e Augusto vinham cultivando. Um dos irmãos do falecido marido dela apareceu na fazenda, dizendo que estava ali para resolver assuntos pendentes. Sua presença reacendeu lembranças dolorosas e, pior, trouxe acusações veladas de que Clara teria levado bens que não lhe pertenciam. Uma mentira que ele contava com a maior naturalidade, como se fosse verdade absoluta. A intenção era clara: intimidá-la, fazê-la sentir-se pequena outra vez, forçá-la a acreditar que ainda lhe devia alguma coisa. Clara ficou abalada. Mesmo depois de dias de acolhimento naquela fazenda, bastaram algumas palavras cruéis para seu mundo parecer desabar novamente. O irmão insistia, dizendo que ela deveria voltar para a família para esclarecer tudo, deixando subentendido que se recusasse seria vista como culpada. Augusto ouviu tudo em silêncio, até não ser mais possível. Ele se colocou ao lado dela, firme, e avisou que ninguém entraria ali para ameaçar sua trabalhadora, sua amiga, nem para reabrir feridas fechadas a duras penas. Sua postura surpreendeu até Clara, que não esperava ser defendida com tanta convicção. O visitante, percebendo que não conseguiria manipulá-la como antes, foi embora contrariando, mas não sem antes lançar comentários venenosos sobre o tipo de vida que ela deveria levar, insinuando que Clara era um peso onde quer que estivesse. As palavras machucaram, mas desta vez não encontraram a mesma vulnerabilidade. Havia uma diferença. Clara não estava mais sozinha. Augusto viu o tremor das mãos dela. Viu a forma como tentava conter as lágrimas e simplesmente disse que ela não precisava provar nada para ninguém ali. Isso foi o suficiente para que ela desabasse, não de tristeza, mas de alívio. Os dias seguintes foram de reflexão. Clara percebeu que, pela primeira vez, alguém a tratava com respeito e sinceridade, sem interesses ocultos. Augusto, por sua vez, começou a encarar sentimentos que vinha evitando há anos. O medo de se apegar ainda existia, mas a presença dela tornara-se parte indispensável de sua rotina. Ele se pegava procurando-a com o olhar durante o café, esperando suas histórias no fim da tarde, sentindo falta do som da voz dela quando o silêncio se estendia demais. Era como se a fazenda, antes apenas um lugar de trabalho e memória, estivesse ganhando cor novamente. Foi numa noite tranquila que tudo se esclareceu. Clara estava na varanda, observando o céu, e Augusto se aproximou carregando 2 canecas de chá. Sentaram-se lado a lado sem pressa. Ela agradeceu por tudo que ele havia feito, mas disse que não queria ser um peso. Ele sorriu de forma discreta, aquela expressão quase rara, e respondeu que, se existia um peso ali, era o de imaginar a fazenda sem ela. As palavras saíram simples, quase tímidas, mas com uma verdade que não precisava de floreios. Clara percebeu que estava diante de alguém que, assim como ela, havia sido marcado pelo passado, mas que ainda tinha espaço para recomeçar. E foi naquele instante que a distância entre eles desapareceu. Não foi uma declaração dramática, tampouco um gesto exagerado. Apenas 2 pessoas cansadas de perdas, finalmente permitindo que o afeto tivesse lugar. Depois desse momento, a vida tomou outro ritmo. A casa ganhou novos enfeites, a cozinha voltou a ter risos e a fazenda passou a refletir a união dos dois. Eles aprenderam a dividir responsabilidades, a celebrar pequenas conquistas e a enfrentar juntos as dificuldades que surgiam. E, pouco tempo depois, o que antes era apenas convivência, tornou-se parceria verdadeira, emocional, prática e silenciosamente profunda.
Os vizinhos começaram a notar a mudança. Augusto já não caminhava com o olhar distante, e Clara, que antes chegara encolhida, agora conversava com firmeza, ajudava nos arredores e era respeitada por todos. Quando alguém perguntava se ela pretendia voltar para sua antiga vida, ela apenas sorria suavemente, como quem sabe que encontrou algo impossível de abandonar. E assim, dois destinos partidos se encaixaram de um jeito inesperado. Não porque estavam fugindo da dor, mas porque finalmente descobriram que não precisavam carregá-la sozinhos. Clara encontrou segurança. Augusto encontrou presença. E juntos construíram não apenas um lar, mas um futuro que jamais imaginaram alcançar. Um futuro escolhido, merecido e plenamente vivido.